Fala galera, beleza? Então, eu separei um tempinho aqui para resolver esse problema um pouco atípico, mas também muito interessante, né? Da matéria de automação 2, tá? Que a gente utiliza aí conceitos de circuitos elétricos, né? Ou então, mais comumente aí nas cadeiras de física 3, quando a gente fala sobre oscilações eletromagnéticas, tá legal? Em circuitos de corrente alternada, beleza? Ahn, Coloquei essa imagem de fundo aí até para dar aquela moral, né? A gente já tá indo aí para no momento que eu tô gravando esse vídeo, a gente tá em 145 dias aí para se formar, tá? E um recado aí interessante pro amiguinho carreirista, cara. Aí, agora tu ficou na pista, né, manezão? Não adiantou bosta nenhuma de ser carreirista, porque tu chega numa questão dessa daqui, tu não faz nada, né? Não tem boi, não tem porra nenhuma pra tu memorizar. Aí tu ficou de pista, né, ô manezão? Mas fica tranquilo que eu vou te ensinar, beleza? Então chega aí, olha só o que a gente vai conversar aqui agora, né, cara? Olha só. A gente tem um circuito aqui do tipo RLC, então é um circuito resistor, indutor, capacitor, tá legal? E todos esses elementos aí, vale você lembrar, né, que a gente está diante de um circuito, então a energia é fornecida pela nossa bateria ou nossa fonte ideal, tá legal? Porque ideal tem lembra aqui, ó, ele não tem uma resistência interna e vai ser comum nesses tipos de problema daqui a gente desprezar trabalhar apenas com fontes de tensão ideal, tá legal? Ferramentas matemáticas que a gente vai precisar aqui. Conhecimento um pouquinho aí de números complexos, tá legal? E também a gente vai precisar aqui bastante das equações diferenciais ordinárias, em que a gente vai em busca das soluções permanentes, né? As nossas soluções vão ter duas características. Uma que vai ser as correntes que a gente vai calcular aqui, tá? Porque na maioria dos problemas o interesse é saber o valor, a intensidade da corrente que atravessa um determinado elemento em questão, tá legal? E nesse momento nessa questão em específico, retirada aí do livro Circuitos Lineares, do. Eu esqueci o sobrenome dele, mas o primeiro é Carl. Acho que é Carl Mutter, alguma coisa assim. Ahn, e no capítulo 5 várias dessas questões a gente vai ficar brincando lá de matar, de ficar caçando corrente, tá legal? Bom, vamos começar esse problema daqui. Vamos atacar, ó. Ele dá aqui já alguns valores para a gente depois substituir, né? Olha, dá que a resistência vale 1 ohm, a indutância 8 Henry, que é uma indutância bem alta, e essa capacitância daqui que vale meio farad, né? Que é uma quantidade absurda de acúmulo de carga nas armaduras, mas como é só um exercício, a gente aceita esses valores numéricos aí que são feitos para dar certo, tá legal? Bom, bora lá então. Eu vou separar esse vídeo daqui em duas partes. Nesse primeiro momento, a gente vai responder aí o item A e o item B, tudo bem? E o objetivo aqui é realmente explicar passo a passo, deixar essa ideia aqui salva na cabeça de vocês, caso vocês lá na frente precisem desse tipo de conhecimento, que vai ser bem interessante para quem quiser seguir uma carreira aí já um pouco mais a nível gerencial, né? Vocês vão ter mais ferramentas aí, vai ser algo bem mais interessante lá na frente, tá legal? Então vamos cair dentro dessa questão, olha só. De início, galera, o que a gente já percebe aqui dos nossos conhecimentos elementares, né? Estamos diante de um circuito em que todos os elementos estão conectados em paralelo. Isso significa o que, Telmo? Bom, que todas as tensões que alimentam esses caras são iguais, né? Então, a tensão ideal da nossa fonte, ela nada mais é do que a mesma tensão que alimenta o resistor, que é a mesma tensão que está conectada no indutor, que é a mesma tensão nas armaduras do capacitor, tá legal? Então o resultado segue para a gente poder calcular aí o que ele pede, olha só. Então a primeira pergunta é uma demonstração, né? Confirmar que a resposta livre é super amortecida. Galera, então aqui a gente vai precisar utilizar, né, os nossos conhecimentos de MHS, lá do estudo de oscilações, tá? Uh, Nesse primeiro momento, não vai ser interessante demonstrar, tá? Eu vou aplicar e num terceiro vídeo
eu vou trazer para vocês como é que a gente chega nessa equação de oscilação eletromagnética para os casos, né, superamortecido, crítico e subamortecido, tá legal? Além da oscilação harmônica clássica, tá? A gente geralmente trabalha com esses 4 casos, beleza? Bom, o que significa a gente ter uma resposta superamortecida? Basicamente, o nosso coeficiente de amortecimento, ele tem que ser numericamente maior do que a nossa frequência natural de oscilação, ômega zero, tá legal? Por isso que eu falei, né? Vai ser interessante a gente depois ressuscitar alguns conhecimentos de oscilações, que é o que a gente vê lá no curso de Física 3, beleza? Bom, tá legal. Primeira ferramenta, primeira ideia que a gente toma aqui para resolver essa questão é a gente analisar as quedas de tensões no em cada elemento do nosso circuito, tá legal? Eu coloquei aqui separadinho, para você olhar com calma como é que eles aparecem, né? O primeiro elemento, muito simples, um resistor. Então, a gente consegue escrever aqui direto pela primeira lei de Ohm, né? Que a tensão nos polos do nosso resistor vai ser a resistência vezes a corrente que o atravessa, tá legal? Agora aqui no nosso capacitor, né? Como é que a gente vai escrever? Bom, lembra que a definição de capacitância, cara, é a quantidade de carga dividido pela tensão. Para a gente escrever aqui o que interessa, que é depois a gente vai utilizar a segunda lei de Kirchhoff, que é para conservação da corrente. Então a gente vai primeiro escrever em termos da DDP e depois a gente escreve em termos da corrente, coisa que eu já vou deixar aqui sinalizada na equação de cima. Ó. Então a expressão para corrente vai ser a tensão dividido pela resistência. E eu vou fazer a mesma coisa aqui agora na equação do capacitor. Eu vou ter que a corrente no capacitor, ela não vai ser nada diferente do que a nossa capacitância, que é constante, quando eu derivo, né, quando eu tomo a taxa de variação da nossa DDP num intervalo de tempo dt, né? Lembrando aqui que isso acontece porque no circuito o nosso capacitor está sendo descarregado, tá legal? Beleza. A do indutor não é muito intuitiva, né? A gente acaba não vendo no curso da EFON, né? A gente não chega nesse nível de profundidade em eletromag. Então, eu vou tomar como um resultado notável e depois, num próximo momento, num próximo vídeo, a gente pode demonstrar como é que se chega nesse resultado, tá? Mas de início, a gente vai escrever que a tensão nos terminais da nossa bobina, ela é a indutância multiplicada, ou seja, é a nossa indutância, multiplicada pela derivada temporal da corrente que atravessa a bobina no tempo. Tá legal? Bom, de posse desses resultados, a gente já pode ir em busca da nossa equação diferencial ordinária. Como, Telmo? Olha só como é que é simples, cara. A primeira ideia que a gente vai assumir aqui agora, através da lei das malhas, é a seguinte, cara. De que a corrente que sai da nossa fonte de tensão, ela é nada mais, nada menos do que a soma de cada corrente que atravessa cada elemento do circuito. Então, a gente vai poder escrever assim, ó, que a tensão que sai da fonte, que eu vou chamar aqui de I1, ela vai ser a tensão do resistor, ou melhor, a corrente que atravessa o resistor, mais a corrente que atravessa o capacitor, mais a corrente que atravessa o indutor. E nesse caso, cara, onde é que vai ser o nosso foco onde é que vai ser o foco do nosso estudo? Vai ser na bobina, né, cara? Porque para a gente ter tensão, a gente está variando, né? Então, o único elemento que está variando e que nós queremos uma resposta em cima é se calcularmos a nossa equação diferencial ordinária em termos da corrente do indutor. Beleza? Então é isso que a gente vai fazer agora. A gente vai escrever uma EDO em função da corrente do indutor. Então bora lá, olha só. A gente vai escrever
assim. Lembrando, né, que eu separei as parciais, as equações aqui parciais, né, esses argumentos matemáticos que vão ser importantes ali na hora da gente substituir na lei das malhas. Então, bora lá, olha só. Tomando aí o resultado obtido, né, pela corrente, né? Caralho, desconfigurou, foi tudo agora, manezão. Beleza. Então, deixa eu buscar mais papelzinho aqui, enquanto a internet para de palhaçada. Pronto. Falei que dava um vídeo longo, né, cara? A gente já tá aí quase com 10 minutos, mas é interessante o resultado e eu vou tentar ser mais rápido aqui agora, beleza? Bom, então vamos lá. A nossa equação está quase pronta já. Agora a gente vai sair substituindo, né? Olha só. A corrente lá de entrada I1 vai ser igual a tensão sobre a resistência, mais a corrente no capacitor, a gente lembra que é capacitância dV/dt, e que a corrente no indutor, né, a gente pode exprimir de que forma, né? A gente pode lembrar que esse resultado ele vai ser a mesma coisa que escrever, né, assim, ó. Lembrando que se você sair dessa equação, deixando em função de D e L, isso aqui passa a ser, né? Vai ser dt vezes V sobre L. Esse resultado, que se a gente derivar duas vezes no tempo, a gente chega numa equação, né, que vai estar a derivada da segunda ordem da corrente que atravessa o indutor. Então, a gente poderia escrever nesse formato aqui, ó. A gente teria a seguinte expressão, ficaria apenas aqui IL. Calma que agora a gente vai escrever tudo em função de IL. Nosso objetivo, então, é escrever essa equação em IL. Beleza? Como fazer isso? Bom, aqui já vem um pouquinho mais de argumentação matemática, em que a gente vai precisar escrever, inclusive dar uma mudada aqui na equação da corrente do capacitor, né? A gente vai precisar derivar ela uma segunda vez. Então, escrevendo a corrente do capacitor e derivando ela no tempo, para deixar em função da corrente do indutor, a gente acaba escrevendo ela assim, ó. A capacitância é constante, não muda, e eu vou multiplicar, né, pela derivada da nossa tensão. Lembrando que a tensão aqui, ó, eu vou escrever já em termos da tensão da bobina. Então, vai ficar a derivada de segunda ordem de L dIL no tempo, sendo avaliada uma segunda vez no tempo, né? Um dt de novo. Bom, essa ferramentaria matemática serve para a gente chegar nesse resultado daqui, ó. Então, a nossa expressão vai ser I1 igual a indutância sobre o resistor, sobre a nossa resistência, né? dIL no tempo, mais aqui IL, que é a que atravessa a bobina, beleza? Mais L vezes C na segunda derivada, né? Na derivada de segunda ordem da corrente que atravessa o indutor no tempo, tá legal? Galera, aqui também vou só para critérios de simplificação, cara. Eu não vou ficar escrevendo a notação de Lagrange, não, tá? Eu vou utilizar a notação de derivada de Newton. Então, onde tiver corrente do indutor, a gente vai utilizar o maiúsculo e é tomando a sua segunda derivada, né? Derivando no tempo. Lembrando aí que é a mesma coisa que escrever nesse formato, tá legal? Simplifica bastante as coisas. Show de bola? Então aqui, ó, vamos chegar na solução desta equação. Nosso objetivo é exprimir essa equação daqui, tá? E provar que ela de fato pertence a uma oscilação superamortecida, beleza? Bom, vamos lá então, ó.
reescrevendo a equação e com um chute inicial, com o parâmetro inicial de que I1 aqui pra gente vai ser 0, tá legal? Bom, então a nossa equação pode ser expressa nesse formato. Vai ser 0 igual a indutância sobre a resistência, que multiplica a primeira derivada da corrente que atravessa a bobina, mais IL, mais L vezes C, vezes a segunda derivada da corrente que atravessa aí a bobina, tá legal? Bom, já vou dividir aqui por LC, né? Então a nossa expressão vai ficar assim, ó, dividindo essa expressão daqui por LC, porque o nosso coeficiente aqui, né? O termo que está na segunda ordem, o ideal é a gente deixar esse cara daqui como sendo 1, né? Então na hora que eu dividir por LC, vai ficar 1. Então eu vou escrever a nossa EDO assim, ó. Vai ficar I ponto ponto da corrente do indutor, mais, dividindo o outro termo lá por LC, vai ficar IL ponto, que multiplica 1 sobre R vezes C, tá legal? Que isso aqui a gente já conhece, né? Vem lá do tempo de relaxação do capacitor. Esse termo daqui né? Vai ser o 2α, né? O dobro do nosso coeficiente de amortecimento, mais IL, tá legal? Mais IL, tudo isso daqui igual a 0, beleza? Pronto. Ah, e faltou multiplicar, né? Aqui por 1 sobre LC. Pronto, agora sim. Beleza. Vamos aos termos, né, cara? Ó, esse parâmetro daqui pra gente é o nosso coeficiente de amortecimento, né? Então aqui eu já posso exprimir, vale lembrar, né, que esse cara daqui vai ser o dobro do coeficiente de amortecimento para a gente poder escrever o nosso polinômio característico, né, para resolver essa EDO, tá legal? Esse resultado vem lá do estudo de oscilações, a gente pode mostrar depois, tudo bem? Só para você não achar assim, caralho, isso aqui veio do nada, né? Beleza. Então, aqui também é a nossa frequência natural de oscilação, o nosso ômega zero, né? Então, esse daqui vai ser o quadrado, né? Vai ser ômega zero ao quadrado, tá show? Bom, então já pode escrever aqui que alfa é igual a 1 sobre 2RC, tá legal? E que o ômega zero vai ser nada mais nada menos do que 1 sobre a raiz quadrada do produto da indutância pelo capacitor, né? Pelo valor numérico do capacitor. Show? Como a gente quer fazer a suposição, né, de que se trata do caso super amortecido, basta a gente provar, né, uma comprovação numérica de alfa sendo maior do que a frequência natural, né, maior do que o ômega zero. Bom, aqui a gente toma os valores, né? Então, alfa vai ser 1 sobre nosso resistor lá no início do problema. Quanto é que ele pede para a gente atacar? 1 ohm e a capacitância meio farad, né? Então, vai ser 1 vezes 1 sobre 2, enquanto que ômega zero vai ser 1 sobre a raiz quadrada da indutância, né? Que são 8, vezes a capacitância, 1 sobre 2. Vamos provar isso aqui então, olha só. A alfa para a gente aqui, a gente já viu que vai ser 1, enquanto que o ômega zero vai ser, ó, 8 com 2, 4. Portanto, o ômega zero vale 0,5, o que encerra a prova aí. De fato, estamos diante do caso
super amortecido, né? Nossa, ficou uma merda aquilo ali. Pronto, beleza. Tranquilo? Bom, então a gente conseguiu matar aí a letra A. Vamos agora então para o caso da letra B, né, cara? A letra B aqui, ela já vai exigir um pouquinho mais do nosso conhecimento de soluções de EDOs, né? Existe, né, uma ideia por detrás, todo o desenvolvimento matemático, uma argumentação mais robusta, que nesse primeiro momento, até para o vídeo também não ficar muito longo, né? A gente já está quase 20 minutos aí. A gente pode escrever, vamos voltar aqui então, ó. Na letra A a gente provou, a resposta é super amortecida, confere. E agora nosso objetivo é provar que a corrente que atravessa a bobina, tinha um subíndice ali naquele IL de T, para I1, quando I1 vale duas vezes o valor numérico da nossa função patamar, né? Também conhecida aí, dos patamares, né? Quando o 1 vai ser, se não é zero, se a gente tomar que a corrente vale o máximo ali, que é 2 amperes, né? Então, a gente poderia acabar escrevendo também essa segunda solução, né? Então, a gente poderia argumentar o seguinte, que a corrente que atravessa aí lá a bobina, através das soluções da nossa EDO, que aqui a gente só discutiu o parâmetro, a gente ainda não resolveu essa EDO. A resolução dela teria que se adequar a este formato. Seria uma equação do tipo constante K1, que multiplica Euler, elevado a uma das nossas raízes vezes o tempo, mais K2 vezes Euler, S2, que multiplica T, também ali como coeficiente, né? Beleza. E essa solução daqui, no caso, ela é a nossa solução homogênea, tá? Essa daqui seria a nossa solução homogênea. Thelma, não lembra o que é homogênea? Lembra que é aquela que vai sumir com o tempo, né? Porque você tem duas exponenciais e à medida que o tempo aumenta, o gráfico é uma decrescente, né? Tá legal? Geralmente aqueles coeficientes ali vão ser coeficientes negativos, vai inverter e vai tender a zero, tá? Então, IL pra gente, a gente pode escrever assim, né? A solução completa. Eu vou deixar aqui que é a homogênea. Então, vai ser a nossa corrente no indutor. No caso, vai ser uma solução homogênea, mais a solução ali permanente, né? A permanente, a gente consegue mostrar que, de acordo com as condições que ele deu para a gente lá, no início do problema, né? De que IL de T, só lembrar como é que ele escreve ali, ó, para I1 igual a 2UT, né? Então, a gente consegue provar que I1, quando tomamos o dobro da nossa corrente, da nossa tensão, da nossa corrente inicial de entrada, né? 2IU, esse I1 aqui, ele vai ser 2 amperes. A gente consegue mostrar isso até pela própria definição da função. Tá legal? Bom, no próximo bloco, pessoal, para não deixar esse vídeo aqui, vou dividir em duas partes, né? Essa aqui é a parte 1 e a parte 2 a gente resolve a B, C e D, tá? Então, no próximo bloco, a gente vai mostrar aqui como é que resolvemos como chegamos, né, na resposta da solução homogênea, que a gente vai precisar resolver um polinômio característico. Beleza? Mas aí também para não deixar o vídeo muito longo, eu mostro no próximo bloco. Tá legal? Pessoal, espero que vocês tenham curtido aí, tá legal? E no próximo bloco a gente mostra o resultado para onde ele segue. Belezinha? Aguardo vocês lá, hein? Valeu, tamo junto.